Olá, gente! Eu sou a Gabriela Facó e esse é mais um episódio do Pod Conste. Hoje nós vamos falar sobre intervenção federativa, um tema super importante na atualidade, visto que o nosso país vem passando por um momento de extrema instabilidade e que faz com que muitas pessoas utilizem essa palavra intervenção de forma equivocada e não conexa com a realidade dos fatos. Primeiramente, para a gente começar a entender um pouco desse tópico, é muito importante a gente conceituar o que é, de fato, intervenção. A intervenção é uma medida excepcional, quando um ente federativo de maior amplitude assume temporariamente o comando ou o controle de funções e instituições de outro ente federativo de menor amplitude. Ou seja, um ente como, por exemplo, a União, de maior amplitude, acaba assumindo o controle de funções e instituições de entes como, por exemplo, os municípios de menor amplitude. É muito importante a gente entender que a intervenção federativa ela é uma supressão excepcional da autonomia federativa. Ou seja, em regra, cada ente é autônomo entre si, não contando com uma espécie de poder de outros entes sobre ele. E essa excepcionalidade está muito bem estabelecida nos artigos 34 e 35 da Constituição Federal, onde estão estabelecidas as hipóteses onde haverá as intervenções, né? E com isso a gente percebe que essas hipóteses elas estão muito bem taxadas nesse rol estabelecido na Constituição Federal, tratando-se, portanto, de uma enumeração fechada, enclausulada. E essas hipóteses não são meramente exemplificativas, não se tratando de uma enumeração aberta a outras hipóteses. É uma enumeração que não é aberta, ela é uma enumeração fechada e que não aceita outras hipóteses e não aceita que haja intervenção em outros casos, em outras situações. Essas intervenções, onde um ente federativo de maior amplitude toma o controle temporário de alguma função e das instituições de um ente federativo de menor amplitude, estão previstas na Constituição de 88. Contudo, existem algumas espécies de intervenção que não estão previstas e que não podem ser aplicadas no nosso país. Um exemplo delas é a autointervenção, quando o ente intervém em si mesmo, por exemplo, a União intervindo na própria União. Isso não configuraria, de fato, intervenção, sendo assim, a Constituição Federal não permite. Também não é permitida a intervenção reversa, quando o ente menor intervém sobre o ente maior, por exemplo, o Estado intervindo na União, pois isso não configuraria a intervenção de fato. E também não é permitida a homointervenção, que é a intervenção de um ente sobre um ente do mesmo tipo, como, por exemplo, se o estado do Ceará quisesse fazer uma intervenção no estado do Piauí. Isso não seria permitido, pois seria um estado intervindo em outro estado, configurando assim essa espécie de intervenção que não é permitida pela Constituição. E ainda falando sobre os artigos 34 e 35, é muito importante a gente perceber que esses artigos também estabelecem quais serão os entes que serão capazes de fazer uma intervenção. É estabelecido que, em uma possível intervenção federal, ou seja, uma intervenção feita pela União, só será cabível se for feita aos estados, ao Distrito Federal ou aos municípios localizados em territórios federais, ou seja, não são os municípios que estão localizados em estados, são municípios localizados em territórios federais. Já quanto às intervenções estaduais, os estados só poderão intervir nos municípios. Dessa forma, a Constituição ela não prevê a possibilidade da União intervir nos municípios localizados em estados, nem a possibilidade da decretação de intervenção pelo Distrito Federal ou pelos municípios. É importante também a gente falar sobre algumas limitações circunstanciais quanto à mudança da Constituição nesses períodos de intervenção. Segundo o artigo 60, parágrafo 1 da Constituição Federal, a Constituição não vai poder ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio. Sendo assim, qualquer mudança na Constituição não pode ser feita se for decretada algum tipo de intervenção feita pela União. Contudo, é possível a realização de reformas na Constituição e outras situações de anormalidade, como a intervenção estadual, a garantia de lei e da ordem de estado de calamidade pública. Além disso, é muito importante a gente analisar algumas observações, a exemplo das restrições de direitos fundamentais em casos de intervenção.
Quando a gente olha nesse panorama de intervenção feita por algum ente federativo, a gente percebe que trata-se somente sobre assumir um controle político-administrativo de outro ente federativo. Sendo assim, não pode ser feita qualquer tipo de restrição de direitos fundamentais dos indivíduos durante a vigência dessas intervenções, diferente, por exemplo, do que ocorre quando é estabelecido o estado de sítio em alguma localidade. Hoje eu vou comentar um pouco sobre a intervenção federal nos estados e no Distrito Federal. No artigo 21, afirma que compete à União decretar o estado de sítio, o estado de defesa e a intervenção federal. O que é o estado de sítio? É a permissão que o presidente da República tem de suspender garantias constitucionais e concentrar poderes executivos em situações de grave ameaça à ordem constitucional. Já no artigo 84, afirma que compete privativamente ao presidente da República decretar e executar a intervenção federal, uma atribuição absolutamente indelegável. Existe o decreto de intervenção ou decreto interventivo, que está no artigo 36, parágrafo 1º. O decreto de intervenção que especificará a amplitude, o prazo e as condições de execução, e que, se couber, nomeará o interventor. Já no artigo 36, parágrafo 4º, afirma que as autoridades afastadas de seus cargos a estes voltarão, salvo impedimento legal. O decreto interventivo, ele é autoexecutório, ou seja, ele é imediatamente eficaz. Quando há a decretação do presidente, já passa a operar seus efeitos, mesmo que possa ser suspendida posteriormente pelo Congresso Nacional. Nós temos 3 exemplos de intervenções federais que aconteceram sob a vigência da Constituição de 1988. O primeiro deles é o Decreto 9.288, que aconteceu no Rio de Janeiro e atingiu somente a área de segurança pública. Outro exemplo que também aconteceu somente na segurança pública foi o Decreto 11.377, que aconteceu no Distrito Federal. Já o nosso terceiro exemplo é o Decreto 9.602, que atingiu todo o poder executivo do estado de Roraima. A fase de decretação e aprovação da intervenção federal começa com o presidente da República decretando a intervenção, que é submetida ao Congresso Nacional para aprovação em 24 horas. O Congresso, em sessão conjunta, analisa se a intervenção atende aos requisitos constitucionais e pode confirmá-la ou suspendê-la. Se o Congresso não se manifestar no prazo de 24 horas, o decreto é considerado aprovado. Caso o Congresso não esteja em funcionamento, é convocada uma sessão extraordinária. Os pareceres prévios, por regra, não têm caráter vinculante, são meramente opinativos. O que significa isso? Que a autoridade administrativa não está obrigada a seguir a conclusão do parecer ao tomar uma decisão, podendo até mesmo discordar dele. Porém, para que um parecer seja rejeitado, é necessário um quórum específico de geralmente 2/3 dos membros da Casa Legislativa, conforme afirma a Constituição. No artigo 90, afirma que compete ao Conselho da República pronunciar-se sobre a intervenção federal. Já no artigo 91, afirma que compete ao Conselho de Defesa Nacional opinar sobre a decretação da intervenção federal. Como já antes citado, afirmado também no artigo 57, parágrafo 5º, a mesa do Congresso Nacional será presidida pelo presidente do Senado Federal. Porém, em seu parágrafo 6º, afirma que, em caso de convocação extraordinária do Congresso Nacional, será realizada pelo presidente do Senado Federal. Sobre a dispensa do controle legislativo a posteriori, nós temos no artigo 36, parágrafo 3º, afirmado que é dispensada a apreciação pelo Congresso Nacional o decreto que se limitar a suspender a execução do ato impugnado, ou seja, a intervenção não precisa derrubar o ato, mas apenas suspender a sua execução, caso seja suficiente para resolver o problema. No artigo 34, também temos que a União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto para prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial, ou também para assegurar a observância dos princípios constitucionais. Uma outra informação importante é que, em uma intervenção, o interventor não precisa ser necessariamente um militar. Essa escolha é feita pelo presidente da República. Oi, gente, eu me chamo Isabela e eu vou dar continuidade às falas das minhas amigas, entrando no tópico de quando pode ocorrer uma intervenção federal no Brasil, né? Bem, antes de mais nada, é importante deixar claro que a intervenção federal é uma medida extrema, ou seja, ela rompe, ainda que temporariamente, né, com a autonomia dos estados, o que fere o federalismo. Então,
fica um assunto delicado falar de intervenção federal, porque o federalismo, ele é uma cláusula pétrea. Ou seja, como é que a Constituição iria permitir algo que fere uma cláusula pétrea, né? Bem, para não ter essa controvérsia, a Constituição ela trouxe muito detalhadamente quando pode acontecer. Justamente por ser uma medida extrema, essas hipóteses de cabimento elas são taxativas, ou seja, elas são enumeradas de forma exaustiva. Então, se não está previsto, nesse artigo específico que eu vou falar com vocês mais adiante, não pode acontecer a intervenção. Como uma forma de limitar, né, esse poder, até porque a Constituição serve como isso, ela trouxe em seu artigo 34 quando a União pode intervir em um Estado ou no Distrito Federal. Então, eu não vou ler o artigo ao pé da letra por questões didáticas mesmo. Eu vou falar quais são essas hipóteses, né? Então, ela vai poder fazer essa intervenção quando for para manter a integridade nacional, quando for para reagir a uma invasão estrangeira, para conter um grave comprometimento da ordem pública, para garantir o funcionamento dos poderes. Por exemplo, o judiciário de um estado foi impedido de funcionar, a União vai poder intervir, certo? E, por fim, reorganizar as finanças públicas da unidade federativa, em 2 aspectos bem específicos. É um pouco mais técnico, né, esses casos, mas é quando o Estado suspende o pagamento da dívida fundada por mais de 2 anos e quando o Estado não repassa aos municípios as receitas tributárias. Ou seja, pessoal, a intervenção federal ela não é uma carta coringa que o governo pode jogar a qualquer momento. Ela só pode ser usada nos casos previstos. E isso, como eu já falei, né, reiterando, é uma forma de proteger o Pacto Federativo e evitar abusos de poder. Continuando no artigo 34, agora eu vou falar sobre o inciso 7º desse artigo, em que ele é um pouco mais delicado porque ele trata de princípios constitucionais sensíveis. Quando ele fala em assegurar a observância, a gente volta para aquele tópico que eu estava dizendo, em que a intervenção ela não visa ferir nenhum princípio, ela não visa ferir nenhuma cláusula da própria Constituição. Ela faz para manter. Ela não faz para acontecer uma mudança, enfim. Ela faz para manter. Assim não é ferida, é uma medida para que não seja descumprido os princípios, entendem? Então, assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais. A forma republicana, sistema representativo e regime democrático. B. Direitos da pessoa humana. C. Autonomia municipal. D. Prestação de contas da administração pública, direta e indireta. E aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferência na manutenção e no desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde. Então, como eu falei, né, as exceções, essas hipóteses de intervenção federal, elas são nada mais para manter uma ordem e não mudar esta ordem. E agora, para finalizar, eu vou falar sobre a intervenção federal por requisição judicial. Bem, no direto ao ponto, o judiciário ele nunca vai poder decretar a intervenção, certo? Isso é atribuição exclusiva do chefe do Executivo Federal, ou seja, o presidente. O que o judiciário ele vai poder fazer é requisitar a intervenção. E isso também é abordado no artigo 34, mais especificamente nos incisos 4º e 6º. Então, o inciso 4º, ele fala que a União pode intervir para garantir o livre exercício de poderes, incluindo o Poder Judiciário nos estados e no Distrito Federal. Então, se um tribunal estadual ele estiver sendo impedido de funcionar, seja por pressão política, ameaça, violência, enfim, o STF ele pode requisitar a intervenção ao presidente, certo? Já no inciso 6º, ele trata de um outro cenário, que é quando for necessário prover a execução de uma ordem ou decisão judicial. Então, nessa situação, o STF, o STJ ou até o TSE, dependendo do tipo de decisão, né, também pode fazer requisição da intervenção, certo? Mas eu ressalto que mesmo quando há a requisição judicial, a decisão final, certo, sobre decretar ou não decretar a intervenção é sempre política e administrativa. Ela é tomada pelo presidente, certo? Então, requerer
o judiciário pode requerer. Porém, quem tem a decisão, a palavra final, é o presidente. Então, gente, eu finalizo minha parte por aqui. Muito obrigada pela atenção. Eu espero ter esclarecido esses pontos de quando pode ocorrer a intervenção federal, mesmo sendo um assunto um pouco delicado. A Constituição, ela tem esse zelo, né, de trazer tudo muito bem especificado no seu artigo. E como eu tinha mencionado no começo, se não está no artigo 34, não pode ocorrer. Oi, meu nome é Maria Eduarda e hoje eu vou estar abordando um tema que é muito importante para o direito constitucional, que é a intervenção estadual. Para estar falando desse tópico, eu vou estar relembrando alguns pontos. O primeiro que eu vou relembrar é que o Brasil é uma federação, ou seja, isso significa que tem uma divisão de competência e autonomia entre os entes federativos. Quais são esses entes? É a União, Estado, Distrito Federal e municípios. Essa autonomia é um princípio fundamental na Constituição, pois cada um desses entes ela tem uma independência política, administrativa e financeira. Mas tem que deixar bem claro que a autonomia não é soberania. E é exatamente aí que vai entrar o papel da intervenção. A intervenção estadual acontece quando o Estado precisa intervir em um de seus municípios, ou seja, é uma medida excepcional que fere por um tempo ali a autonomia do município, já que eles são autônomos, né? Essa intervenção tem como objetivo restaurar a ordem constitucional ou resolver alguma situação grave ali que aconteceu. E a base dessa intervenção está disposta no artigo 35 da Constituição. No artigo, ele lista algumas situações onde o Estado pode intervir no município. Vou estar destacando aqui. Algumas, né, na verdade. Quando o município deixa de pagar sem justificativos precatórios judiciais, que é aquelas dívidas que o poder público tem obrigação de pagar, que são determinação da Justiça. 2. Quando não se aplica o mínimo exigido da Receita Municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino. 3. Quando o Poder Legislativo Municipal deixa de julgar as contas do prefeito ou compromete a fiscalização e o equilíbrio entre poderes no âmbito local. E 4. Quando há comprometimento da ordem pública, da saúde, da moralidade administrativa ou de outros princípios que ferem ou de outros princípios sensíveis à Constituição. Bom, tem que deixar bem claro, na verdade, que essa intervenção não é de forma aleatória ou do nada. Tem um processo legal que precisa ser respeitado e, em muitos casos, essa intervenção só pode acontecer após uma decisão do Tribunal de Justiça, daquele Estado que vai analisar se realmente há fundamento jurídico e fático para essa medida. Outro ponto muito importante é que a intervenção estadual tem caráter subsidiário, ou seja, ela só deve ser aplicada quando todos os outros meios não resolver a situação. Outro artigo que eu quero apresentar aqui é o artigo 36, parágrafo 3º, que diz que nos casos do artigo 34 ou do 35, dispensada a apreciação pelo Congresso Nacional ou pela Assembleia Legislativa, o decreto se limitasse a suspender a execução do ato impugnado, se essa medida bastar ao restabelecimento da normalidade. Ou seja, a dispensa do controle posterior do Poder Legislativo só se dá quando o decreto se limitar a suspender a execução do ato impugnado. Caso ela seja necessária a efetiva decretação da intervenção, o controle posterior deverá ser feito. Bom, essas medidas adotadas esse processo adotado para poder acontecer a intervenção só mostra como o sistema brasileiro busca manter o equilíbrio entre a autonomia dos entes, né? Porque não é só querer, tem todo um processo. Bom, gente, agora nós vamos falar sobre um tema pouco explorado, mas super importante no estudo do direito constitucional, que é a intervenção federal em municípios localizados em territórios federais. O artigo 35 da Constituição Federal prevê de forma excepcionalista que a União poderá intervir nesses municípios, mas só em 4 hipóteses específicas, ou seja, é uma lista fechada, taxativa, sem espaço para interpretações. Pois, como eu já havia falado anteriormente, as hipóteses para uma possível intervenção nunca são meramente exemplificativas, elas devem ser seguidas à risca. Certo, e quais são essas hipóteses? Quando o município não pagar sua dívida fundada por 2 anos seguidos, sem justificativa de força maior,
ou quando esse município não prestar contas, como manda a lei, ou quando não aplicar o mínimo exigido em educação e saúde, conforme o artigo 198 e 212 da Constituição. E, por fim, quando o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios der provimento à representação do Procurador-Geral de Justiça para garantir ou o cumprimento da Constituição ou a execução de lei, ordem judicial ou decisão judicial. Nesse último caso que eu citei, a decisão do tribunal ela vai dispensar o controle posterior do Congresso Nacional se o decreto se limitar a suspender o ato irregular. Mas, caso seja necessário uma intervenção mais ampla, aí sim o Congresso vai precisar entrar em ação. Outra coisa que é muito importante de ser falado sobre esse tópico é como é feita a decretação e a aprovação desse tipo de intervenção. Bom, segundo o artigo 36, parágrafo 1º da Constituição Federal, o decreto que promover essa intervenção será submetido à apreciação do Congresso Nacional no prazo de 24 horas. E caso o Congresso não esteja funcionando no momento, fará-se uma convocação extraordinária no mesmo prazo de 24 horas. E uma curiosidade legal também é que as decisões do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios sobre intervenção não podem ser questionadas por recurso extraordinário do STF, como diz a súmula 637 do próprio Supremo. Ou seja, se essa decisão tomada pelo Tribunal de Justiça for feita, ela não vai poder ser questionada pelo próprio STF, o que é algo muito inovador, feito pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Então a gente vai encerrar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse tópico e espero que isso tenha elucidado um pouco sobre a seriedade das intervenções federais e como elas não podem ser usadas de forma arbitrária sobre qualquer pretexto pedido ou fundamentado contra os poderes.